Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável. E trabalho com a Associação Brasileira de Água Subterrânea, com a BR Hidro também, né, de águas de recursos hídricos. E fiz grandes amigos ao longo dessa minha carreira. E hoje eu trago um amigo aqui que é um excelente profissional. Quando eu vejo uma palestra dele, eu sempre falo, nossa, que inveja, como fala bem, né? É bom ver pessoas que entendem do assunto, sabem se comunicar, é uma pessoa admirável. Vou apresentar para vocês aqui, muitos de vocês já conhecem, é Francisco de Assis de Souza Filho. Todo mundo chama ele de Assis, né? É bom que o nome é curtinho, fica fácil. Ele é engenheiro civil, mestre e doutor em hidráulica e saneamento, né? E atualmente é professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Federal do Ceará. Ele é pesquisador associado da Universidade de Columbia, em Nova York, desde 2006, estando ligado ao Columbia Water Center. Ele coordena o projeto de internacionalização PrintCaps, que envolve universidades e centros de pesquisa de diversos países. Ele contribuiu como consultor, olha que interessante essa, para a arbitragem de conflito internacional a convite do Banco Mundial entre Cazaquistão e Uzbequistão, devido a obras no rio Sirdarya. Muito legal. Assis, obrigado por você ter vindo. É um prazer ter você aqui. Vamos começar. Fala um pouco da sua trajetória, como é que você entrou nos recursos hídricos, como é que você virou o Super Assis? Primeiro, dizer que é um privilégio, uma alegria estar aqui com você, Everton. A gente já se conhece há muitos anos e é sempre muito prazerosa a nossa convivência. Sim. E eu agradeço imensamente aí o convite para a gente poder compartilhar esse momento. De fato, a água chegou em minha vida desde muito cedo, ainda criança. Eu nasci no sertão central aqui do Ceará, nas margens do rio Patu, né, que é o afluente do Banabuiú, afluente do Jaguaribe, e aí as secas e as cheias já povoaram a minha infância. Eu me lembro, em 1970, eu era muito pequenininho, a seca de 70, flagelados da seca entrando na cidade para ocupar um silo. Em 74, eu me lembro de uma grande cheia que os meninos não podiam chegar perto do rio, senão o rio levava. O rio levava. Os eventos extremos, né, de secas e cheias estão desde a minha infância. Aí eu fiz engenharia civil na Universidade Federal do Ceará. No final, essa questão de terra e águas, assim, ou a geotecnia ou a questão mesmo de recursos hídricos ficou ali numa decisão e o que vai ser, eu terminei indo para a área mesmo de recursos hídricos. Comecei com hidráulica, fiz lá o mestrado em São Carlos, orientado pelo professor Rigueto, assistindo a aula do professor Fazal, e tantos outros colegas queridos lá de São Carlos. Sim. E aí fiz um concurso para... aí, na época, eu trabalhava com turbulência, imagina aí, canais. Né? Aí tinha mais gente, era a mais chata de todas, né? Aí teve um concurso aqui que criou a COGÉ, no Ceará, né? Um concurso do Ceará, Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. E aí, em 1994, eu faço parte do primeiro time da COGÉ. Éramos os 20 primeiros, né? E aí a gente começa esse processo, aí volta a uma área mais de planejamento de recursos hídricos, gestão de recursos hídricos, é um trabalho mais multidisciplinar na COGÉ, na instalação da COGÉ. Daí eu acho que onde está meu grande, talvez, aprendizado, minha grande escola em gestão de recursos hídricos, planejamento de recursos hídricos, está na COGÉ. Aí passei uns anos na COGÉ, trabalhei na Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de Ceará, na parte de programas especiais, que eram construção de infraestrutura hídrica. Aí fui para a FUNSEMI ajudar um período lá, fui presidente da FUNSEMI. Fiz doutorado depois também na USP, mas não em São Carlos, na Poli, orientando aí pelo querido professor Rubem Porto. Né? E trabalhei lá com a parte de alocação de água. Já saí da turbulência das águas para a turbulência da vida. Né? Gente, hidrologia, economia e tudo mais. Aí fui para a Colômbia, passei um período lá, voltei, e aí estou instalado aqui na Universidade Federal do Ceará. Você fez pós-doc ou o que na Colômbia? Em Colômbia, na realidade, terminei sendo contratado como pesquisador visitante sênior por um período lá.
E aí, aqui, às vezes, eu boto até no Lattes lá, pós-doc, mas a minha posição formal mesmo lá era pesquisador visitante sênior no IRI, né? No Instituto de Pesquisa na área de clima. E aí eu fiquei trabalhando mais com clima e recursos hídricos no IRI, né? E acompanhando algumas coisas lá do início, lá do Columbia Water Center, que nasceu por volta aí de 2006, 2007, quando eu estava lá na Columbia, o professor Manuel começou a instalar esse Columbia Water Center, muito interessante também. Muito Aí eu interessante. voltei, aí fiquei mesmo na Federal do Ceará, e aí mantendo uma colaboração importante aqui no estado e em outras localidades também, mas muito aqui também. Muito legal, muito legal. Essa história, você ficou quanto tempo lá na Colômbia? Eu fiquei 1 ano e meio. Ah, legal. Aí tive que voltar em função até de questões de ordem familiar, né? E então, assim, terminei Morar voltando. fora não é fácil, eu sei bem. Não, mas foi uma experiência muito rica, né? Eu acho que porque lá as terminas tem possibilidades assim de você conhecer muitas experiências de muitos países, porque é uma universidade muito internacionalizada. É verdade. Então, e lá tinham alguns amigos que eram professores lá e também desse instituto de pesquisa. Então, foi um momento importante assim de construção de redes, de relações e de muito aprendizado também nessa questão do clima. Que eu já tinha tido alguma experiência anterior aqui no Brasil, na FUNSEMI, e Sim. na época do doutorado também tinha feito algumas disciplinas, mas eu acho que o período lá ajudou muito assim a definir uma agenda de trabalho depois nessa área clima e recursos hídricos, né? Muito Mas legal. Então, sempre mantendo essa questão do clima ligada à questão da alocação de água, porque o meu negócio assim é gestão mais de recursos hídricos, e o clima entra muito como quantificação das incertezas nessa questão da gestão de águas. E lá me ajudou muito a montar essa agenda do clima ligada a essa questão da alocação. muito legal. Então, fala para a gente aí do gerenciamento do risco climático para sustentabilidade hídrica. Você tem um exemplo prático aí do próprio Ceará, daqui do Brasil? É, é, porque, na realidade, por exemplo, o risco do clima, no Brasil todo, né? A experiência de São Paulo agora na seca, na última seca, a crise hídrica que ficou caracterizado isso, e aqui no Nordeste isso é sempre muito válido. Por exemplo, uma seca normalmente não é um problema setorial de recursos hídricos, é um problema de todo o sistema social, né? Gera impactos na economia severos, gera impacto na qualidade de vida das pessoas. Então, a gente tem que trabalhar na direção de, primeiro, conhecer o tipo de risco que a gente está submetido. Segundo, identificar o que é que a gente pode fazer para reduzir as nossas vulnerabilidades e nos adaptarmos a essas condições de risco que nós temos, né? De tal forma que a gente faça com que a sociedade diminua, sofra menos impacto, né? Isso quer dizer que a sociedade seja mais resiliente, a gente tem uma estratégia mais robusta frente a esses modos de variação do clima. E o clima, às vezes, parece... Se a gente recebesse sempre o mesmo salário de chuva e pagasse o mesmo imposto de evaporação, né, as águas infiltrariam numa mesma taxa e a gente também teria a mesma quantidade de água nos reservatórios e nos rios. Mas só que o clima ele tem uma variabilidade imensa. Então, a gente tem modos de variação, por exemplo, tem variação sazonal, época chuvosa e seca no mesmo ano, né, mais seca. Tem variação entre anos úmidos e anos secos. Tem também variação que às vezes a gente tem o seguinte, sequência de anos úmidos e sequências de anos secos, como se caracteriza uma variabilidade decadal. Uma década, 2 décadas mais úmidas, 1 ou 2 décadas mais secas. Agora aqui no Ceará, nós estamos em 10 anos com uma década muito mais seca do que o que ocorre em média, né? Então, tem a variabilidade decadal. Então, a gente precisa entender esses modos de variação, que a gestão de recursos está associada a isso. Por exemplo, se eu tenho só variação entre anos, eu posso usar a estratégia do José do Egito, construir um reservatório, por exemplo, de água superficial e transportar água do ano úmido para o ano seco. Se eu tenho 10 anos mais secos e 10 anos mais úmidos, não dá para levar 10 anos de água úmida para 10 anos de água seca, nos anos mais secos, por quê? Porque a água evaporou todo, o imposto do sol já levou toda a água. Então, você tem que ter aí uma estratégia de flexibilização, transposições de bacias, estratégias de alternativas de abastecimento distintas das que vocês estão convencionados, um acoplamento maior entre água superficial e subterrânea, a utilização mais conjunta disso. Então, a estratégia de gestão ela deve ser pensada aderente
a ocorrência da água que está associada a essa variabilidade do clima. Então, a gente precisa conhecer isso e, a partir daí, definir uma governança e uma gestão que seja mais aderente a isso. E aí, além dessa variabilidade, a gente tem a mudança climática. Isso. Né, aí a mudança climática, o que é que ela faz? Muda a variabilidade. Né? Exatamente. Muda Eu o ia te padrão de perguntar variabilidade. exatamente isso. Eu ia te perguntar exatamente isso. Porque aí você trabalha, você não tem como trabalhar com o passado se você está com um fator novo interferindo nos seus parâmetros. Aí a gente tem que conhecer o passado e tem que fazer essas projeções, essa cenarização, que às vezes eu gosto mais até de usar cenarização do que projeções, para o futuro. Né? Futuro aí tem um problema grande, né, na mudança do clima, porque existe o futuro é muito incerto. E a incerteza do futuro hoje não está só associada ao nosso conhecimento da dinâmica da natureza, né, com os modelos climáticos, está associada a quais são as decisões que a sociedade humana toma. Né? Porque dependendo do tipo de decisão que a gente toma hoje, lança mais CO2 ou lança menos, né? Tem uma sociedade mais desigual ou menos desigual, como é que os vulneráveis ficam nesse processo todo, as pessoas mais vulneráveis e mais pobres da sociedade. Essas decisões da sociedade são fundamentais para a gente definir uma estratégia de adaptação. Então, a gente aí vai ter que pensar numa estratégia adaptativa. E como esse futuro é um futuro que está sempre em mudança, por conta não só da própria natureza, mas das nossas decisões enquanto sociedade, é que a gente vai ter que estar preparado para nos adaptarmos a essas mudanças que ocorrem. Então, a gente só tem uma grande certeza então, sobre esse futuro, por conta das nossas decisões humanas, não só por conta do desconhecimento da realidade natural. Então, a gente vai ter que ter o que a gente vai estar chamando de uma gestão adaptativa de recursos hídricos. Né? E a gente vai considerar também esse recursos hídricos como um sistema complexo. Complexo não é complicado. Complexo é no sentido de que você vai ter, por exemplo, você vai ter dinâmica da sociedade e dinâmica da natureza. E as duas entrelaçadas. É como se fosse um tecido entrelaçado, um tecido extremamente heterogêneo de realidades sociais, de sistemas de valores, com clima, com desmatamento em bacia, né, com uso, com a ação do homem na construção de infraestruturas hídricas. Isso tudo gera um certa, que a gente pode chamar de complexidade, no sentido de você ter um tecido muito heterogêneo, diverso, né? E aí a gente vai ter que entender porque como é que se dá essa dinâmica toda, né? A gente às vezes não pode usar tanto de reducionismo, porque às vezes a interação das partes geram propriedades que não existiam em cada uma das partes. Então, a gente tem que começar a entender o sistema de recursos hídricos na sua totalidade, entender que ele está sempre em movimento, incerto, em função do clima e até da economia também, e a partir daí definir uma estratégia que seja robusta. Que essa ideia de robustez significa o seguinte, que qualquer cenário que aconteça, a gente não vai ter uma degradação da sociedade, as funções do sistema vão estar sendo mantidas, né, que a gente chama de resiliência também. Tá? Então, é um pouco isso que eu acho que a gente deve buscar, essa gestão adaptativa desse sistema de recursos hídricos. Você lançou, falando em adaptativa, você acabou de lançar um livro aí, que você foi um dos organizadores, né, do Gestão Adaptativa do Risco Climático de Seca. Conta um pouquinho para a gente aí, vamos fazer um merchan do teu livro para a gente poder... Olha aí, muito bom. Na realidade, esse livro ele surgiu de um projeto de pesquisa interinstitucional. Na época, a gente trabalhou com duas regiões hidrográficas aqui brasileiras, né, duas bacias. Uma era a bacia do Jaguaribe Metropolitano, que é aqui no Ceará, e a outra a bacia do Paraíba do Sul, né, que pegava aí um pedaço de São Paulo, Rio, Minas, né, e Espírito Santo. Aqui a UFC sediou a parte aqui mais do Nordeste, e a UERJ lá, com a Rosa Formiga, foi quem trabalhou mais a parte lá também do Paraíba do Sul, mas as equipes trabalhavam muito bem em conjunto, a gente teve uma grande proximidade. Aí a rede, a gente incorporou a Universidade da Geórgia, o pessoal da antropologia, lá a Colômbia, aí também muito intensamente o pessoal do ITT lá de Colônia, na Alemanha, e aí a gente montou esse grupo de trabalho, alguns outros parceiros também, mas esses são talvez os mais destacados, e aí a gente começou a tentar analisar um pouco essa conversa que nós estávamos tendo, né? Como é que estão os padrões de variabilidade do clima? Qual é o conceito de segurança hídrica que a gente pode utilizar em torno disso? Qual é o conceito de gestão de risco que a gente pode utilizar como até um
um par dialético aqui com segurança hídrica, lembra incerteza, risco. Então, como é que a gente trabalha essas questões? Como é que a gente pode usar, por exemplo, de forma muito pragmática, instrumentos econômicos para tratar dessa questão dessa incerteza? Como é que pode ser a cobrança pelo uso da água? A gente pode pensar em seguro, que tipo de seguro a gente poderia pensar para trabalhar essa questão dessa incerteza? Já que a gente não regula a água, a gente pode regularizar o fluxo financeiro, com seguros, com múltiplos riscos que a gente tinha, que a gente poderia trabalhar. Então, a gente tentou construir um fio condutor que levasse uma análise desde dos padrões de variabilidade climática, a mudança do clima, até os instrumentos de gestão. Então, foi um esforço para montar um pouco o mosaico em torno desse tema, estabelecer uma base conceitual e também, de forma prática, identificar algumas soluções possíveis para esse problema. Então, ele funciona como uma primeira aproximação e a gente desenvolveu esse projeto e o resultado desse projeto, ao invés de ser só construído em artigos, e saíram alguns artigos desse trabalho, a gente sempre, no final do projeto, eu gosto de a gente ter uma publicação, um livro que conte, mostre o fio condutor e quais foram os resultados que nós obtivemos. Então, esse foi o projeto ADAPT, e a gente agora está terminando 2 projetos também com outros 2 livros, né? Tem um livro chamado de Secas e Cheias, no contexto das mudanças do clima, que foi desenvolvido agora com os colegas da UNB, lá, principalmente o Disseu, e da UFCG, o Galvão, né? E a gente pegou a bacia do São Francisco com essa extensão do Nordeste Setentrional, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E a gente agora vai sair também um outro projeto com a Embrapa, no âmbito da Rede Clima, que é exatamente o nexus entre água, energia e alimento. Então, esses 3 livros são a conclusão de 3 projetos, né? O primeiro, o Adapta, financiado pelo CNPq, esse Secas e Cheias, financiado pelo projeto da CAPES, e o Nexus, financiado por um outro projeto do CNPq. Então, a lógica é um pouco essa mesma que a gente estava conversando, e como é que a gente vai gerenciar água, tá certo? E suas interrelações, no caso até do Nexus, nesse contexto de variabilidade e mudança do clima. Muito legal. Qual que é o público-alvo que você acha do adaptativo, do gestão adaptativa? Porque... O gestão adaptativa ele tá numa linguagem mais para técnicos da área de recursos hídricos, né? Não só para academia. Por exemplo, qualquer gestor de recursos hídricos que tenha aqui alguma formação inicial na área de recursos hídricos tem condição de se apropriar. E aí não só o pessoal da engenharia, porque, por exemplo, no caso do Adapta, a gente tem texto lá sobre equidade e justiça. Então, a gente vai analisar, por exemplo, critério de justiça. Como é que você define um critério de justiça na alocação? Então, a gente vai discutir lá, por exemplo, o John Rawls, né, um jurista John Rawls, e o conceito dele de justiça distributiva, como é que ele vai trabalhar essa questão, né? A gente aí vai ter vai ter então a análise da legislação. Aí, por outro lado, vai ter o pessoal da economia pode também gostar do ponto de vista dos instrumentos econômicos que estão postos lá. O pessoal da meteorologia talvez goste mais da parte de clima, impactos do clima, né? Então, o hidrólogo vai estar também nessa parte de impactos do clima, enquanto o gestor de recursos vai estar mais nos instrumentos de gestão. Então, de fato, o livro, a vocação dele, e aí vai ser útil para os outros, porque ele vai ver qual é o fio condutor, tentar ver qual é o fio condutor e como é que a gente consegue contar um pouco dessa história como um todo. E lembrando que o nosso problema de recursos hídricos é um problema multidisciplinar, né? E é um problema que tem que incorporar ciência forte, né? Com capacidade de atuar e instituições fortes para viabilizar que a gente consiga garantir melhor qualidade de vida para a população e uma economia mais eficiente e mais equitativa. Sem dúvida, sem dúvida. É uma pergunta que a gente pensa, é possível estimar o impacto das mudanças climáticas nos recursos hídricos, comparando, porque como a gente tem um monte de incerteza, a gente consegue fazer isso usando dados de outros períodos de crise, por exemplo? Consegue. Na realidade, qual é o ponto central? Você consegue. Como é que a gente consegue? Aí tem várias estratégias. Uma delas que é utilizada para a gente ver um pouco aqui quais são as direções das mudanças
é utilizar modelos de mudança climática. Então, a gente tem hoje um conjunto de modelos de mudança climática, que é o CEMIP, né, que é chamado, é um painel de... Porque o IPCC, né, que é o painel de mudanças climáticas, ele tem lá tem um grupo de países e de pesquisadores, né, instituições de alguns países, que rodam modelos de simulação do clima global. E eles rodam isso por 100 anos, né? Os próximos 100, e rodam 100 passados, né? E às vezes tem também até os paleoclimáticos, mas vamos ficar só nesse. Então tem lá, ele roda aqui o século XX, roda o século XX entrando no início do XXI e roda o XXI todo. Então, o que é que você vai fazer? Com esses modelos, a gente tem condição de primeiro verificar se o modelo é bom ou ruim, separar o joio do trigo. Então, você pega o século XX e vê se o modelo conseguiu prever os padrões de variabilidade do século XX. Se previu, você diz, então, eu posso dar alguma confiança a ele. E aí você pode, a partir desses modelos, fazer algum tipo de inferência sobre as possibilidades que vão acontecer no futuro. Aí a gente pode pegar esses modelos, as informações de precipitação, de radiação, etc., desses modelos, e alimentar modelos hidrológicos, esses que são mais convencionais a todos nós aqui da área de recursos hídricos, né? E a partir desses modelos hidrológicos, a gente pode saber o impacto, por exemplo, nas vazões dos rios, nos estoques de água dos reservatórios, né? Analisar, por exemplo, no caso do setor hidrelétrico brasileiro, as afluências que chegam a esses reservatórios do setor hidrelétrico, e com isso saber o impacto na produção da energia natural afluente e na produção de hidroeletricidade. A partir da disponibilidade de água dos rios, se vai ter mais falha ou menos falha na irrigação, no abastecimento humano e nos outros usos. Então, é possível hoje fazer essa quantificação. Um ponto importante é que essa avaliação nunca, e é impossível que ela seja determinística, né? E o segundo ponto que é importante também de salientar é que existe uma incerteza nesses cenários. Então, vão ser cenários que vão estar incorporados, cenários que vão criar cenários sobre qual é a economia do futuro, né? Como é que as pessoas, como é que vai se dar o processo de produção, né? E, além disso, vão ter incertezas também ligadas à questão de como é que eu represento a radiação solar, como é que eu represento a física das nuvens nesse processo. Então, por conta dessas incertezas que são, digamos assim, da forma como nós representamos o sistema natural, é que a gente não usa um modelo. A gente usa 20 modelos com configurações diferentes, entendeu? Então, essa incerteza da representação está representada pelo conjunto dos modelos, e você tem uma segunda incerteza, que é a incerteza do cenário, que é representado pelos cenários do IPCC, né? Que é usado do CEMIP. Então, com isso aí, do CEMIP, com isso aí você termina vendo qual é a faixa de possibilidades que o futuro nos reserva a partir desses modelos. Então, você não tem uma previsão determinística, mas você sabe o seguinte, olha, qual é a tendência do que vai acontecer. Então, por exemplo, essa tendência mostra claramente nesses modelos que aquece, tá certo? E que vai aquecer. E que esse aquecimento deve ser possivelmente mais de 2 graus. Dificilmente vai ser menos de 2 graus, né? Aí você vai ter, por exemplo, a gente vê que o sul do país, na maior parte dos modelos aqui do Brasil, tem uma tendência a ter mais chuva. O norte, nordeste do país tem uma tendência a ter precipitações menores. Em todo canto vai ter um aumento de evapotranspiração com aumento de área irrigada. A mudança das temperaturas, por exemplo, como mostra o pessoal lá da Embrapa, o Assad e companhia, vai mudar, por exemplo, em São Paulo, onde é que vai ser mais interessante plantar cana-de-açúcar, talvez ter que migrar mais para o sul do estado, por conta... A gente vai ver que, por exemplo, vai ter no Nordeste, a gente vai ter mais escassez hídrica, né? Ao mesmo tempo, perverso, que a média das precipitações das vazões, na maior parte dos modelos, diminui, a gente vai ter eventos de intensidade de chuva mais severa, porque o reservatório atmosférico cresce, guarda mais água, quando ele seca, seca de uma vez só. Então, todas essas possibilidades que o futuro tá sinalizando, esses cenários estão indicando aqui algum tipo digamos assim, de futuro que é mais factível, e a partir daí o que é que nos cabe? Analisar esses futuros, assim, como é que eu defino uma estratégia que seja robusta. O cenário pode ser mais seco ou pode ser mais úmido, mas como é que eu faço que, independente disso, a sociedade consiga produzir alimento, a sociedade consiga produzir energia, a sociedade consiga ter água para a dessedentação de animais,
né, para o abastecimento público das cidades. Então, a gente analisa esses cenários para, a partir deles, definir uma estratégia de ação. Que tipo de infraestrutura eu tenho que ter? Eu tenho que construir mais adutores, mais reservatórios, mais canais com transferência de água de um lugar para outro. Tenho que trabalhar mais mecanismos econômicos que forcem uma maior eficiência no uso da água em algumas regiões. Tenho que ter redundância em sistemas de abastecimento. Tenho que pensar em dessalinização em algum lugar, que é bem caro, tá entendendo? Então, assim, essas estratégias precisam ser pensadas à luz dessas incertezas que a gente tem. Então, é por isso que por exemplo, no livro do Adapta, a gente tenta manter esse fio condutor do lugar e do tipo de incerteza que a gente tem associada ao clima e como isso dispara gatilhos e condicionam ações que vão impor uma determinada estratégia de gestão da água. Assis, mas eu tenho uma dúvida. Quando a gente faz a modelagem, a quantidade e a geração de dados no Brasil, ela é boa comparada com... Porque se você pegar o que é gerado nos Estados Unidos, é um absurdo, né? A quantidade de informação. A gente consegue, isso afeta demais ou a distribuição está razoável, dá para a gente confiar? Porque, assim, para o nível de incerteza que a gente tem, estou falando vamos falar em algumas dimensões, depende do problema, certo? Depende do problema. Para o problema que a gente tem de estimar quais são as faixas de ocorrência da mudança do clima, a gente consegue já ter informação com os modelos hidrológicos, porque a gente consegue transportar informação que a gente chama de regionalização hidrológica, né? A gente consegue regionalizar, por exemplo, de onde você tem dado, você consegue levar para locais onde você não tem dado, a partir da regionalização hidrológica. Então, a regionalização hidrológica aprimorou-se muito nesses últimos anos, então a gente tem condição de ter ferramentas mais consistentes para isso, mas a regionalização hidrológica sempre está associada a alguma incerteza. A gente até quantifica essa incerteza, a gente quantifica, mas ela está associada. Mas a maior incerteza não está na modelagem hidrológica, por exemplo. A maior incerteza está nas decisões que a humanidade vai tomar, né? Então, essas decisões é que trazem uma quantidade grande de certeza. Eu me lembro, Everton, aqui, por exemplo, quando eu estava na COGÉ, em 98, 97, 96, 97, se pensava em criar um porto, que era o Porto do Pecém, aqui na região, próxima à região metropolitana, e falava assim, ter uma siderúrgica, uma refinaria, tá certo? E aí, esse era o plano. Chegou a fazer uma mobilização, mudar o tipo de uso de solo na região. Exatamente. Aí, naquela época, a gente dizia assim, não, aqui vai ter uma cidade que pode chegar até 500 mil pessoas, a demanda de abastecimento é isso, então o que é que o setor de recursos ia fazer? Construir um canal, certo? Para levar água até essa região. Então, a gente começamos a dimensionar, aí os financiadores, na época, disseram assim, epa, como é que vocês estão estimando essas demandas? A gente só aceita, porque tem um canal que vai vir, esse canal, a dimensão do canal vai ter que ser da ordem de grandeza da demanda. Prove que essa demanda pode existir. Aí disse, não, a gente vai ser conservador, a gente vai considerar só empresas, por exemplo, e intervenções que têm protocolo de intenção assinado com o Estado, né, que já tinha um acordo já feito, né, que era uma siderúrgica e uma refinaria. Aí vem a crise dos tigres asiáticos, de 98, 99. Com isso, todo aquele investimento evaporou. Só foi surgir 10 anos depois. Por que é que eu estou dando esse exemplo? Estou dando esse exemplo para mostrar que existe uma incerteza do clima, mas existe também esse outro tipo de incerteza que a gente tem da economia. É por isso que a gente tem que trabalhar em recursos hídricos com cenários. Claro. Tá certo? Se acontece isso, o que é que vai ter? Então, a gente tem que ter metodologias melhores para poder cenarizar. O pessoal do clima já tem feito as cenarizações dele. E o que é que a gente vai ter que incorporar em recursos hídricos no nosso planejamento? Ao invés de incorporar aquela coisa, aquele cenário tendencial, que você aposta tudo nele, que a única coisa que a gente sabe é que ele não vai existir, a gente apostar num conjunto de possibilidades de futuro factíveis, que são esses cenários, e construir uma estratégia que responda a esses cenários. Aí alguém vai dizer, o futuro é incerto. Só que a gente sabe o seguinte, quando a gente faz planejamento, a gente não está decidindo o que vai acontecer em 2030. Quando a gente faz planejamento, a gente olha até 2030, 2050, 2060, para tomar uma decisão nos próximos 3, 4 anos. Aí, quando acontecer 3, 4 anos, mudou o contexto, eu cenarizo de novo e vejo o que é que eu tenho que fazer de ajuste de rota. Então, sempre a decisão é olhar o longo prazo,
para tomar decisão no curto prazo. E essa decisão no curto prazo tem que ser sempre revisitada em função da mudança de contexto. Esse é o espírito de você construir cenários, decidir sobre cenários, incorporar essa incerteza que vem da mudança do clima, vem dos padrões de variabilidade climática no processo de tomada de decisão. Então, a gente tem que construir um pouco essa cultura. Então, na sua resposta, né, de se os modelos representam, eles conseguem representar essa incerteza. Nós não vamos ter uma coisa determinística que vai com tantas casas, não, mas você tem uma faixa de variação de vazões e de outras características mais de parâmetros hidrológicos que você consegue analisar os riscos e, a partir daí, tomar decisão sobre qual é o risco que você tolera e quanto você tem para poder investir. E aí, a partir daí, você toma a decisão no espaço de mais curto prazo e sistematicamente o processo de planejamento vai atualizando essas decisões. Muito legal. O Brasil tem um plano nacional de adaptação às mudanças climáticas, mas pouca coisa está sendo feita a respeito disso daí, né? Você tem alguma opinião, além da frustração? Porque no Brasil, você, por exemplo, que estuda, faz gestão, consegue fazer projeção, e aí os políticos não estão nem aí, não fazem nada com a informação que custou tanto para ser gerada. O que você tem a dizer a respeito disso daí? É muito frustrante, né? Porque a gente vive uma quadra hoje até de um grande negacionismo, né? Porque é como se a ciência, como se ela não conseguisse aportar conhecimento novo. Vale muitas vezes, às vezes, uma informação que foi veiculada no Twitter, né? Vale tanto quanto um estudo de várias décadas sobre um determinado tema. A gente chegou num nível de relativismo extremamente complicado. Isso é muito problemático, porque assim, como a gente vive numa sociedade muito complexa, né, Everton? Se a gente não tiver conhecimento, a gente não consegue avançar. Isso eu não estou querendo dizer que a tomada de decisão deva ser feita por cientistas. Tomar decisão é política, porque tem conflitos sociais que precisam ser incorporados, mas a ciência ela ajuda a dizer quais são as alternativas, o que é sustentável, o que não é, qual é o domínio de decisão, de possibilidade de decisão e o que é que significam essas decisões em termos de impacto. É muito frustrante a gente ver isso no cenário nacional. Minha sorte, minha alegria ainda, o que alimenta um pouco, é que aqui no Ceará a gente tem uma dinâmica institucional na área de recursos hídricos que, de certa forma, é sólida e tem um nível de racionalidade razoavelmente grande, né? Tem uma certa... mudando administrações e tudo, mas de 94 para cá, nós tivemos assim um processo muito sólido de construção de instituições e isso, de certa forma, aqui a gente tem tido alguns avanços, né? Por exemplo, um avanço recente que a gente teve no Ceará, ligado a essa questão da ciência, foi que a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui, que é a FUNCAP, criou um programa chamado Cientista-Chefe. Aí, que é o quê? Inovação e política pública. E uma das áreas, das 5 primeiras áreas, hoje são 18, foi recursos hídricos. Então, por exemplo, eu até respondo por essa posição de cientista-chefe na área de recursos hídricos. Então, o que é que a gente faz? Identifica na companhia da COGE, na FUNSEMI, na Secretaria de Recursos Hídricos, na CAGES, problemas técnicos, gargalos relevantes, e a partir daí a gente vai na academia, né, e diz assim, olha, esse problema precisa desse tipo de solução. Faça isso para cá, inove. Então, a gente está começando a ter processo de inovação. Então, aqui a gente está na contramão, talvez, dessa lógica mais nacional de que a ciência não tem seu valor. Aqui tem ganho valor na área de água. Na pandemia, aqui foi extremamente relevante a contribuição desse grupo de pesquisadores, tanto na modelagem, como na criação até do Elmo, né, que ficou muito famoso aí, que era um instrumento que ajudou muita gente a não ir para a UTI, não ir para a UTI, mas não ter que ser entubado, que o Elmo evitava esse processo de ter que ser entubado, né? Então, foi criado aqui ferramentas, tudo isso dentro desse programa de inovação em política pública. Então, aqui, talvez a gente esteja aqui ainda, eu tenho um certo antídoto, né? Muito local, né? Que aumenta a esperança no meio de tanta desesperança, né? Mas eu acho que nos estados em geral teve alguma coisa. São Paulo também teve alguma coisa. Também, porque essa história vai passar. Não tem mal que dure para sempre, ainda bem, né? Vai passar, porque ainda bem. não tem sentido. Mas eu concordo com você.
tem pouca coisa sendo feita, a gente precisa se mexer, só você ver a situação como é que fala, das florestas, né, da Amazônia, tem uma influência gigantesca na água aqui do Sudeste, né? Com certeza, os rios aéreos, né? Exatamente. E o pessoal ignora, não tem cabimento uma coisa dessa, né? A gente já, dentro de quem entende da área, os cientistas, não precisa nem ser cientista, porque é uma informação já muito divulgada, né? E mesmo assim acontece. Bom, vamos lá. Você recebeu a medalha Francisco Gonçalves de Aguiar, a maior comenda do setor de recursos hídricos no Ceará. Conta aí, como é que foi receber essa homenagem? Você tem uma história ligada aos recursos hídricos do Brasil, né? E principalmente do Ceará. Conta pra gente aí. Orgulho? Isso aí foi, acho que foi uma distinção aí dos colegas do setor de recursos hídricos, né? É muito grande. Para mim foi uma honra imensa, porque essa medalha ela é como se fosse um prêmio a uma trajetória, né? E aí eu fiquei muito feliz e os colegas acharem que minha trajetória minimamente merecesse algum tipo de reconhecimento, né? Assim, porque essa medalha ela teve duas fases. Ela teve a primeira fase, ela foi criada aí junto logo no primeiro momento, na primeira legislação de recursos aqui do Ceará, e aí ela premiava personalidades não só técnicas, né? Por exemplo, que contribuíssem com a questão da água e seca, né? Até na cultura também. Então, ela era de largo espectro. Então, assim, nessa primeira fase ganhou Raquel de Queiroz, né? Ganhou o Patativa do Assaré aqui na parte cultural, né? A gente teve na área mais técnica aqui do estado o Ipedes Macedo, o professor Vieira, o professor Nilson, né? E então, assim, tem desde a área, digamos assim, mais cultural, a alguns ícones nossos aqui nessa área de recursos hídricos e aí houve uma mudança na lei, mas manteve a mesma estrutura, na lei de 2010 manteve essa estrutura, então é uma medalha que é dada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Aí nessa segunda fase o Francisco Teixeira, né, que também ganhou, e eu também cheguei agora o mais recente a ganhar essa medalha. Então, para mim, na realidade, eu até disse na minha fala lá que o prêmio era dividido com todos aqueles muita gente que a gente trabalhou durante esse processo todo, né? Eu acho que mais, talvez, sortearam-me, né, para um grupo, de um grupo inicial aí Você merece. de colegas, né? Desde esse primeiro momento da COGE até esse momento agora. Então, foi muito Não, mas é muito legal, mas que isso. emocionante. E é bom ter exemplos de pessoa dedicada como você que gosta e que tem uma determinada, como fala, é determinado a fazer as coisas corretamente. É um trabalho de uma vida toda, né? Não é algo. Por isso que eu falei na nossa entrevista, eu peguei lá para você contar do começo. Você começa e você vai crescendo, você vai desenvolvendo, você vai criando essa mentalidade. E hoje, quando eu falei logo na abertura, quando eu vejo você falar, você é uma clareza de apresentação das coisas e alguém que viveu de fato isso, né? Que está na vida. É interessante de ter, não é só a apresentação da informação, é pessoal o envolvimento. É muito legal. Eu admiro muito. Parabéns por isso, parabéns pela medalha. Que, na realidade, assim, eu terminou a vida da gente no setor de recursos hídricos, terminou assim, a gente dedicando muito da nossa vida a isso, né? E eu tive, assim, na minha trajetória, eu tive sorte, né? Sorte de ter grandes mestres na academia e da vida, né? E sorte de ter, por exemplo, ter tido alguma formação acadêmica e ter tido uma escola que foi uma escola extremamente importante, foi a escola do setor de recursos hídricos do Ceará, e que também teve grande ligação com o que foi construído nacionalmente. Então, na nossa geração que passou por isso, a gente viu, por exemplo, surgir a Lei 9433,
a gente anterior a 9433, né, a gente pega toda a discussão pós-constituinte, constituinte, pós-constituinte, mas entra na discussão do primeiro sistema de recursos hídricos, até uma companhia de gestão de águas, foi aqui no Ceará. A gente vê, por exemplo, algumas figuras nacionais muito intensamente ligadas aqui no Estado. A gente vê o nascimento da ANA, né, vê toda aquela discussão sobre esses instrumentos de gestão que agora, o que hoje é consolidado e já está até naturalizado, na realidade a gente sabe que aquilo ali não tem nada de natural. Foi uma construção coletiva, com muita discussão, com idas e vindas, com possibilidades e impossibilidades. Então, a gente terminou acompanhando, participando modestamente, mas mais até acompanhando a construção desse processo todo, dando um pouco de contribuição, mas acompanhando fundamentalmente isso aí, para a gente que fica observando de uma forma mais analítica, talvez, deu uma possibilidade de entender um pouco como é que funcionam as entranhas, né, desse sistema. Então, quem talvez chegue depois já acha que tudo está dado, e foi dado assim. E a gente sabe que, né, Everton, a gente acompanhou esse processo, você muito fortemente, a gente sabe como isso foi construção em cima de decisões, podia ter sido outro caminho. A gente até sabe algumas das possibilidades que poderiam vir a ter acontecido, mas eu acho que isso dá para a gente uma possibilidade de enxergar e uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade de talvez comunicar aos que chegaram depois, né? Por isso que até eu valorizo muito esse tipo de espaço que você cria, porque possibilita a gente comunicar um pouco do caminho. O Goethe, lá no Fausto, ele dizia que cada um vê o que traz em si sigilo. Óbvio que a gente fala, se a pessoa já está com aquilo na cabeça, alimenta aquela possibilidade. Se não está, não está. Né? Mas, assim, se alguém já está um pouco sensibilizado para algumas das observações que a gente faz, o tipo de problema que a gente está identificando, isso talvez ajude, de alguma forma, a ela consolidar algumas visões, né, e alguns conceitos sobre a realidade. Eu acho que essa é a tarefa dos mais antigos, talvez, nesse processo. Eu concordo contigo, concordo contigo. Quando a gente é novo, por isso que eu gosto de fazer esses bate-papos aqui, porque, em geral, é difícil ter esse bate-papo com... Você é professor, você trabalha, tem a mesma experiência. A gente, em geral, ou a gente dá aula, tal, mas bate-papo contando as histórias, não sei, é difícil de contar para as pessoas. Quando a gente faz uma palestra, não sei, e aí as pessoas não conhecem exatamente como que foi a carreira, porque ninguém conseguiu da noite para o dia, né? Você sabe muito bem o trabalho que dá construir uma vida ao redor de um tema, né? Uma carreira profissional, é um trabalhão. E as pessoas podem ver, né? Serve de exemplo, é muito, muito legal. Vou fazer uma pergunta para você, que você estava comentando aí. A gente tem conversado entre o pessoal dos recursos hídricos aí, esse novo projeto de lei que tem aí, que é a parte da outorga onerosa, aquelas coisas, e talvez você possa dar alguma opinião. Eu sempre falo que eu tenho trabalhado com uns livros, eu estou produzindo uns livros com o pessoal lá do Canadá, e Canadá, Estados Unidos, eles dão isso como algo absolutamente já settled para eles, né? Você tem a outorga, você pode vender uma parte da água que é sua para o seu vizinho. Então, quando eles escrevem os livros, eu sempre vou lá, eu tô de revisor, e falo, peraí, o mundo inteiro não é assim, né? Vocês acham que o mundo não funciona? Você tem alguma opinião em relação a isso? Porque você tem experiência nos Estados Unidos, você sabe como funciona. Eu tenho, sim. Com essa questão da outorga onerosa, primeiro, eu acho que foi meio um subterfúgio para deixar de falar o nome mercado. Que o que existe mesmo é uma proposta de um mercado de águas. É isso aí. Se a gente... Então, é mercado. E assim, logo no preliminar sobre o tema, eu diria o seguinte, que quem quer os fins deve querer os meios. Né? Então, assim, se você quer implementar o mercado de água, você tem que construir os instrumentos institucionais, os mecanismos os instrumentos de gestão de mercado. Você não pode propor mercado e deixar isso como se fosse debaixo do tapete, com um nome que não é o dele mesmo, de outorga onerosa, e com isso comprar
todos os riscos do mercado. Essa é a primeira observação. A segunda é que, se você vai olhar a experiência internacional, né, a gente pode pegar o Chile, que é vou começar logo pelo pior exemplo, né? O Chile tem um exemplo muito ruim. Foi feita uma reforma na época do Pinochet, pelo pessoal de Chicago, que entendia que a água era uma commodity como outra qualquer. Isso gerou problemas muito graves lá no Chile, de desigualdade, de impacto, de gente especulando com água, porque a água estava associada do sol, você podia comprar, era um leilão de água, você podia ter comprado quanta água quisesse para lá. Então, um péssimo exemplo. O Brasil nunca deveria seguir esse tipo de exemplo. Tem um exemplo mais histórico, um dos mais antigos, que é o exemplo do estado do Colorado, nos Estados Unidos, que eles começaram a fazer um mercado da corrida do ouro, em 1870. Então, que eles têm um sistema de direito de uso, que é o First in Time, First in Right, primeiro a chegar, primeiro a ter direito. E lá, eles evoluíram no sistema de mercado. Se você vai olhar as instituições lá dos Estados Unidos, lá do Colorado, o que é que eles têm? Primeiro, um problema que normalmente vai ter no mercado é impacto em terceiro. Por exemplo, eu vendi a água para o Everton, né? Mas aqui escondido tem a Bruna. Então, a Bruna não sabe se recebeu... o Everton tinha uma água de retorno que a outra pessoa usava. Quando eu deixei de vender água para o Everton, a outra pessoa deixou de receber. Se eu fui impactado e não recebi compensação financeira. Aí, lá no Colorado, eles têm uma corte especializada em mediar os conflitos associados a isso. E, às vezes, os custos de transação dessa corte é extremamente elevado. Então, tem uma corte especializada em mediar conflito. Eles têm lá, por exemplo, o State Engineer, que é uma super secretária de recursos hídricos, que, quando eu visitei lá pela primeira vez, em 1998, ele já tinha um satélite geoestacionário, tinha cada trecho de rio alguém com um computador que sabia todos os usuários de água, quanta água estava entrando, quanta água estava saindo, e um sistema de apoio à decisão para poder dizer quem deveria tirar e quem não deveria tirar do sistema, quem tinha direito a retirar água e quem não tinha. Então, o sistema de fiscalização, o mecanismo que eles tinham já de sanção a quem não estava cumprindo com a regra e tirando água de forma indevida. Então, o aparato institucional para isso é um aparato gigantesco. Quando a gente vê o que está sendo proposto aqui no Brasil, e eu posso depois até comentar o que é que eu acho do mercado aqui, mas é só para dizer assim, nada disso é tratado de forma, digamos assim, com abordagem em cima dessa experiência internacional, né? Você não criou os instrumentos institucionais para isso, né? A questão da fiscalização aqui é muito tênue, e o pessoal não olhou essa experiência internacional. Então, assim, mesmo quem quer os fins, quer os meios, mesmo que o mercado fosse alguma coisa desejável aqui, você teria que criar esse aparato institucional. O terceiro observação que talvez eu tenha, assim, e o mercado é razoável aqui, eu acho que o mercado de águas aqui no Brasil ele não é razoável, por conta de algumas questões. Primeiro, porque a gente aqui no Brasil, a construção do mercado significa, no meu modo de ver, desconstruir o que foi feito do ponto de vista da construção participativa. Alguns colegas até argumentam que em alguns lugares não funcionou, né? Cito aí o Sudeste, como lugar que a participação social na última seca não teve resposta, etc. Mas eu dou como, por exemplo, um contra-exemplo o que acontece aqui no Ceará. Nós estamos aqui no 12º ano de seca, e a gente não teve assim conflitos físicos ou conflitos mais significativos. Por quê? Porque a participação social aqui, através de um mecanismo chamado alocação negociada de água, conseguiu mediar esses conflitos de forma adequada, tá certo? Fazendo com que não tivesse tantos conflitos sociais, levando a água com mais equidade e ainda com certa eficiência econômica para o processo. A cobrança pelo uso da água entrou de forma subsidiária também aqui para poder garantir essa questão da eficiência. Então, a gente tem aqui no Brasil experiências que são experiências que eu posso dizer que são boas e funcionaram, que conseguem tratar bem esse processo. E se vai ter uma nova reforma, que seria para o mercado de águas, que
teria que reconfigurar o sistema todo, eu acho que precisaria de uma reflexão mais profunda. E a Concordo. gente aqui não tem, por exemplo, fiscalização. O pessoal pensa, e algumas pessoas acham até que o mercado de água vai fazer com que tenha menos Estado. Isso é um erro. O mercado de águas vai querer que tenha mais Estado, porque sem Estado não tem fiscalização, não tem sanção e não tem valor econômico à transação, porque não vai ter garantia. A garantia vai ter uma falha, pode ter falhas institucionais importantes. Então, eu acho que, se quer mercado, tem que ter uma discussão mais profunda no processo de reforma e teria que ter encarar o problema de frente e propor as instituições necessárias para poder ter abordagem de mercado. Acho que essa é a minha primeira aproximação do tema. Na verdade, o que eu estou vendo, o seu é um discurso, assim, digamos, seria um discurso, se o cara quer ser liberal, né, totalmente, ele tem que ser um liberal conservador, porque ele só pode aceitar uma mudança se a mudança não impactar o que está funcionando, concorda? Você não pode fazer uma mudança simplesmente porque você quer a mudança, não tem sentido. A mudança ela tem que melhorar o que está ruim, mas não pode piorar o que está bom. Exatamente. O princípio. E essa mudança da forma como está, por exemplo, eu tenho já infiro que ela vai piorar o que está bom, que é, por exemplo, essa parte de alocação negociada de água de gestão que tem aqui no Ceará, e eu não tenho nenhum tipo de evidência que vai melhorar o que está ruim. Porque, na realidade, é uma aposta talvez mais ideológica e conceitual do que uma aposta pragmática. E uma coisa que eu aprendi muito, acompanhando até a política aqui, é que a gente é muito incrementalista, entendeu? A gente faz a política assim, de águas aqui, por exemplo, aqui no Ceará. Eu estou usando o exemplo do Ceará aqui para ter mais legitimidade até para falar. O exemplo aqui do Ceará é incrementalista. Em que aspecto? A gente nunca faz uma mudança abrupta e global. A gente sempre faz de forma incremental. Né? Por exemplo, a própria alocação negociada surgiu de uma experiência em cima da operação de reservatórios no Jaguaribe, que mostrou que funciona, aí você vai generalizando. Então, esse incrementalismo é chave. É o que os australianos, talvez, ou em alguns outros lugares, chamam de política pública baseada em evidência. Você tem que ter evidência que funciona para fazer uma política pública. Você não pode fazer uma política pública como abre a cabeça de Zeus e sai a Minerva. Né? Então, essa fase talvez mais tecnocrática e com certo, um pouco até autoritária, porque discute pouco, eu acho que a gente tinha que superar para ter sustentabilidade. É possível fazer isso? Pode ser feito, mas eu tenho certeza que vai ter impacto e resistência. Eu também acho. E outra, se quer fazer, tem que fazer alguns testes, tem que ser incremental. Eu concordo completamente. Não dá para fazer uma mudança de uma vez, porque, em geral, ou não dá em nada porque as pessoas... ou estraga tudo, né? Ou vira uma lei morta logo de cara, ou estraga tudo. É sempre assim. Exato. E até um exemplo que a gente teve, uma experiência que a gente teve aqui de um protomercado, vamos chamar assim, aqui a gente teve uma espécie de um protomercado. Logo quando a ANA foi criada, em 2000, por volta de 2001, a gente estava tendo uma seca, para variar, e aí, nessa seca de 2001, foi proposta aqui uma simulação do que poderia vir a ser considerado como um banco de águas lá da Califórnia, que era o quê? A ANA, junto com o Estado, alocou 10 milhões de reais à época, e aí a ideia básica era o seguinte: tinha alguns irrigantes, que eram do DIJA, do Distrito de Irrigação Jaguaribe-Apodi, que plantavam fruta, e tinha uma maior remuneração, e tinha outros irrigantes de arroz, que tinham um valor mais baixo. O que é que eles propuseram? Os irrigantes de fruta vão ficar com a água e os outros vão ceder água. Eles vão agora, esses que produziram frutas, vão pagar um certo valor da água. Na época ainda não tinha cobrança pelo uso da água lá na irrigação, estava começando a discussão e muito localmente, então eles iam pagar, e os outros iam receber uma compensação financeira para abrir mão da água, e essa compensação financeira, uma parte dela ia ter que ser traduzida em mudança de tecnologia e tudo mais. Beleza, foi feito esse plano, a ANA entrou. O que é que a gente observa depois? Né? Observa que o pessoal do DIJA teve um nível de inadimplência monumental na época, e o pessoal mudou o método lá da agricultura do arroz,
Mas logo depois, alguns anos depois, começou a voltar de novo o arroz, porque tinha questões de mercado e outras questões mais globais que terminavam levando-os a ter esse outro tipo de ação. Então, assim, foi uma tentativa, o protótipo, desse primeiro protótipo, não restou, assim, não foi bem sucedido. Para ele funcionar, a gente teria que pensar mais, a gente até já tem algumas análises, pensar mais em como é que você diminuir esse nível de inadimplência, e gerou marcas que atrasaram até um pouco mais a cobrança do uso da água na irrigação, né? Então, assim, a gente tem que olhar um pouco essas experiências, aprender o que foi que deu errado, para poder, a partir desse tipo de experiência concreta, formular uma solução que seja sustentável e não fazer uma aposta porque acha que aquele modelo é bonito, alguma coisa do gênero. Ter evidência concreta. Não E dá o para Brasil ser. é tão grande, né? E Paixão tanta realidade paixão ideológica distinta. só não pode mover. É o que você fala. A gente tem que estar baseado em experiência, né? E incrementalismo, que é como você pode ir alterando as funções da sociedade sem causar danos gigantescos, né? Essa é uma opinião muito clara de quem, bom, quem estuda sabe que, bom, você faz modelo, tenta, erra, até acertar, até calibrar, é a mesma coisa com a sociedade, não, só que você não pode ficar sacrificando a sociedade, não é a mesma coisa, né? Esse é um problema que as pessoas não enxergam. Muito legal. Fazer uma última pergunta para você aqui, que o nosso tempo está no final. Como é que você compara o que você viu no passado lá, o menino Assis lá vendo enchente e seca, com o que você sabe hoje? Como é que foi o passado, o futuro? Você acha, você é otimista ou pessimista em relação aos nossos recursos hídricos aqui no Brasil, a como estão as pessoas, os estudos, o futuro das águas? Eu acho que o Brasil ele vive uma encruzilhada histórica, né? Eu acho que talvez uma das mais importantes que ele já teve, a gente olhando aqui a história, né? Depois do processo de redemocratização, com certeza, essa encruzilhada é extremamente importante. De fato, dependendo do caminho que se siga nessa encruzilhada, o país ele se reconfigura de forma muito diversa. A gente pode ter talvez um cenário de fortalecimento, talvez, dessas estratégias mais democráticas e outro de uma versão, talvez, mais autoritária. Então, e isso impacta imensamente o setor de recursos hídricos, né? Por exemplo, o setor de recursos hídricos que foi pensado pela Lei 9433 como participativo, etc., uma versão mais autoritária, dificilmente ele vai sobreviver. Então, assim, eu acho que a gente vive uma encruzilhada, e uma encruzilhada muito dolorosa, né? A esperança que a gente tinha no processo de redemocratização, talvez agora a gente tenha muito, digamos, a gente esteja muito esperando o que vai acontecer, mas eu acho que a esperança ela tem que sempre existir. Se a gente não tiver esperança, não tem motivo para a gente existir, né? E principalmente quem tem a função de professor, né? Que vai tentando ajudar a próxima geração, e com desesperança você não planta boa semente, né? Exatamente. A semente para ser plantada, a gente tem que acreditar que ela vai florescer. E então eu sempre vou apostar na esperança, né? Eu vou sempre apostar na esperança, porque é a única forma que a gente tem de continuar. Então, É verdade, concordo muito bem, gostei muito. Olha, legal, agradeço muito a sua participação, assim, sempre um prazer ouvir você falar, né? Ver alguém que tem opiniões baseadas e bem claras das coisas, né? Muito legal. Eu espero que o seu livro seja um sucesso, porque o trabalho é muito bem feito, né? As pessoas podem se basear numa ciência e ter um livro é algo que eu reputo excelente, porque só ler paper é muito chato, né? As pessoas não conseguem chegar na informação, o paper fica muito perdido, é mais para pesquisa, né? Então, alcance muito maior que o livro. Então, sabe, parabéns pela iniciativa aí, muito legal. Então, agradeço imensamente a sua participação. Por favor, faça as suas considerações finais, Assis. Primeiro, foi uma grande satisfação e esse tempo correu muito rápido e prazeroso. Então, eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que a gente está sempre aí à disposição para manter o diálogo com você, né, e agradecer essa oportunidade. Deixar meu abraço a você.
Muito legal, muito obrigado. Gente, nós tivemos aqui o Francisco de Assis de Souza Filho, o Assis. Se você não conhece, você está perdendo o seu tempo, porque hidrologia e conhecimento de recursos hídricos, ele é uma autoridade e, mais do que isso, uma pessoa extremamente sensata, que tem informações legais para a gente aprender. Então, dá uma olhada no material dele aí, assista essa entrevista aí, compre o livro, baixe o livro, vá atrás da informação, que é assim que a gente melhora os recursos hídricos, as águas do nosso Brasil. Aprendendo e vendo com quem conhece. Tá bom? Muito obrigado a todos aí. Acessem os nossos canais aí e compartilhem os nossos vídeos. Muito obrigado.